O WhatsApp admitiu ontem que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios maciços de mensagens com sistemas automatizados, contratados de empresas. O Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de ferramentas de automatização, como os softwares de disparo em massa, e especialistas apontam que o fato pode levar à cassação da chapa de Bolsonaro. O gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, Ben Supple, afirmou que o aplicativo sabia que empresas de disparo de mensagens atuaram nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. A prática não só fere os termos de uso do aplicativo, mas também nossas normas eleitorais. A lei eleitoral, ela não fala objetivamente sobre a contratação de software de disparo em massa, mas ela proíbe, por exemplo, a contratação de grupos de pessoas para falar mal de outros candidatos na internet. Então, isso já esbarra nessa proibição. Isso, inclusive, configura um crime eleitoral. Também esbarra numa questão de abuso de poder econômico, considerando que essas contratações não aparecem nas prestações de contas de nenhum candidato, podendo configurar, inclusive, um caixa 2, a depender de como foi feito esse financiamento, e também um abuso, considerando que você gastou um dinheiro que não foi considerado na prestação de contas e que pode, inclusive, exceder o limite de gastos e coisas nesse sentido. O anúncio feito pelo aplicativo aconteceu poucos dias antes da divulgação de que a campanha presidencial de Jair Bolsonaro utilizou dinheiro de candidaturas laranjas no PSL. De acordo com Flávia Lefebvre, esses fatos já vinham sendo discutidos desde o ano passado. Agora, com a admissão por parte do representante do WhatsApp, não há mais dúvida. Então, o que a gente espera é que o TSE dê consequência a esses fatos, né? Dê andamento mais rápido a esses processos, para que consequências até informadas pelo próprio ministro Luiz Fux, né, antes da eleição, que se apurassem crimes eleitorais na internet, as eleições seriam anuladas, né? Que essas providências sejam de fato adotadas. O WhatsApp declarou ainda que, mesmo antes do segundo turno das eleições de 2018, centenas de números de celulares de empresas de disparo de mensagens foram banidos da plataforma. Algumas dessas empresas, como a Yakos e SMS Market, foram contratadas por apoiadores de Bolsonaro. Uma ação sobre isso já corre no Tribunal Superior Eleitoral. E agora esses novos fatos podem ser incorporados ao processo. Na verdade, os autores dessa ação vão ter esse trabalho de investigação, de solicitar novas investigações, novos requerimentos para diferentes órgãos, diferentes empresas, para tentar rastrear esse caminho, concluir quem de fato contratou esses disparos, com que dinheiro, de que forma e para quais campanhas. E aí, a partir disso, essa ação pode resultar numa condenação por abuso de poder econômico, que pode resultar na cassação da chapa eleita. Não é à toa que se diz que a campanha do PSL foi a mais barata de todas, claro, se as despesas que de fato influenciaram na eleição, porque o PSL não tinha nem 2 minutos de propaganda na televisão. Se foram determinantes e não foram declaradas, né, nas contas apresentadas ao TSE, então, obviamente, a campanha tinha de ser mais barata, mas está configurado abuso de poder econômico e caixa 2, capaz de anular a eleição, ou seja, a cassação da chapa como um todo, com consequências de o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, assumir a presidência provisória e convocar novas eleições. Se por um lado é positivo o WhatsApp reconhecer o uso indevido do aplicativo na eleição ganha por Jair Bolsonaro, é preocupante que esse tipo de ação danosa à democracia só venha a ser avaliada pela Justiça Eleitoral em 2022. A análise é do comentarista político João Caires. O grande executivo do WhatsApp revela em palestra na Colômbia que realmente o aplicativo foi utilizado de forma inadequada, contra os padrões, né, das legalidades que eles têm. Ou seja, várias empresas brasileiras se utilizaram do WhatsApp para disparar mensagens, e a maioria das mensagens
mensagens falsas para apoiar o candidato Jair Bolsonaro. O mais interessante dessa história toda é que naquela época a gente já ouvia essas denúncias, ouvia essas preocupações, porque é um perigo à democracia essas histórias de plataforma digital, das pessoas estarem espalhando mentiras através de um comunicador como o WhatsApp, o Telegram ou outro qualquer, e realmente foi confirmado agora nas palavras do Ben Schutter, que é um grande executivo do WhatsApp. E o que fica para nós aqui no Brasil? O Tribunal Superior Eleitoral diz que só vai investigar isso depois das eleições de 2022, ou seja, nós vamos passar as eleições do ano que vem de prefeito e depois uma nova eleição presidencial sem saber ao certo o que aconteceu aqui no Brasil, apesar das declarações do próprio aplicativo, de um grande executivo do WhatsApp, dizer isso. A mesma coisa agora está acontecendo nos Estados Unidos. A comissão que cuida disso nos Estados Unidos e é controlada pelos republicanos, concluiu que a Rússia influenciou na eleição de Donald Trump. E não só na eleição, mas antes da eleição, fazendo notícias falsas de pré-candidatos republicanos contra Trump. Então, assim, mais um absurdo, assim, um ataque à democracia, aquela preocupação, que não será mais uma democracia, e sim uma datocracia com base em dados e com base em fake news, porque as pessoas são influenciadas com essas notícias falsas. Então temos que agora no Brasil cobrar das autoridades uma resposta. Se agora o WhatsApp já disse que realmente ocorreu isso e que eles percebiam que isso ia acontecer no Brasil, inclusive eles estão enviando pessoas importantes do WhatsApp para acompanhar eleições em outros países para saber se está sendo utilizado de maneira adequada. No Brasil nós precisamos de uma resposta mais rápida do Tribunal Superior Eleitoral, não esperar a eleição de 2022. Muito pelo contrário, já temos que deixar muito bem feito isso para que os eleitores, a população brasileira, não seja enganada através de notícias falsas e acabe elegendo o candidato que no fundo eles não queriam eleger. A crise interna do PSL repercutiu hoje em Brasília. Isso porque as denúncias envolvendo candidaturas laranjas no partido de Jair Bolsonaro deixaram claro uma coisa: a parcialidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A afirmação é do deputado federal Rui Falcão. O juiz Sérgio Moro reincide no crime, ele é um criminoso reincidente, de passar informações sigilosas para o presidente da República. Há um inquérito, há uma denúncia agora envolvendo o ministro do Turismo, que é acusado de ter feito candidaturas laranjas das mulheres, se apropriado desses recursos, inclusive tem uma planilha que envolveria também a campanha do presidente Bolsonaro. Ora, além de passar dados sigilosos para o presidente, o que é proibido pelo ministro da Justiça, ele agora se transformou em advogado do Bolsonaro, dizendo que tem que refazer as investigações, porque nada implica o presidente da República em caixa 2 da campanha de 2018. Aliás, a campanha do chamado Projeto Anticrime, que era um projeto totalmente, uma campanha publicitária totalmente irregular, acaba de ser suspensa pelo Tribunal de Contas da União. De alguma forma, o partido ou a oposição em conjunto pode pedir ou exigir a exoneração do ministro do Turismo, ou por enquanto não se cogita isso? Não, ele já nem deveria continuar aí. O governo federal, o presidente da República, deveria exonerar. Não o fez até agora porque acho que ele deve saber muito. E essa planilha que foi mostrada por um dos apoiadores do ministro do Turismo